São 22 horas e 36 minutos. Eu acabo de sair do Palácio do Planalto, uma reunião com a ministra Gleisi, e trago boas notícias, em especial para as pessoas com deficiência, para aqueles que lutam pela inclusão. Fizemos um acordo, foi assumido o compromisso de que o governo não vai contestar e nós vamos amanhã ter a oportunidade de derrubar 2 vetos, o veto 2 e o veto 38 de 2024, garantindo a pensão, a indenização justa e necessária às famílias com microcefalia e garantindo que o laudo das pessoas que têm deficiência permanente, como autismo, como T21 e outras, esse laudo também não terá validade. Ou seja, vitória para a inclusão, demonstrando que, muito além da mobilização, conseguimos sensibilizar e fizemos um acordo através do diálogo para garantir mais respeito, mais oportunidade a todas as pessoas com deficiência. Viva a inclusão! Quero começar cumprimentando todas as mães que vieram do Nordeste, de todos os lados do Brasil, que são mães de crianças que foram vítimas da síndrome do Zika vírus, que estão aqui representando todas as mães e todas as crianças, e estão aqui porque nós vamos derrubar o veto que impediria que elas tivessem a indenização e a pensão. Esse projeto foi protocolado quando eu ainda era deputada, em 2015. Foram 10 anos de tramitação para que essas mães pudessem ter uma pensão vitalícia para essas crianças e uma indenização, levando em consideração que, infelizmente, o Estado brasileiro, na época, falhou, não conseguiu conter o vetor do mosquito e não tendo saneamento básico decente para toda a população brasileira. A população do Nordeste foi vítima dessa síndrome terrível que deixam crianças com deficiência intelectual, visual, auditiva, motora, crianças que convulsionam praticamente o dia inteiro, crianças que precisam de muita assistência. E sem essa indenização e esse recurso mensal até que elas não estejam mais aqui, é fundamental. A gente precisa disso. Essas mães, elas têm que providenciar fralda, remédio, medicação, cadeira. Como que uma mãe sobrevive, uma família sobrevive com um salário mínimo, tendo todos esses custos para arcar? Então eu faço primeiro o meu agradecimento ao Congresso Nacional, porque esse projeto de lei foi aprovado nas 2 casas por unanimidade. Além de tudo, todos os pedidos da liderança do governo foram aceitos e incluídos ao texto. Por isso, ter vetado esse texto foi mais uma paulada na vida dessas mães. E hoje estamos todos aqui, o Congresso vai derrubar esse veto, o governo, de bom tom, aceitou que deveria mesmo derrubar o veto feito pelo presidente Lula. Não esqueçamos que esse projeto foi vetado e agora esse veto vai ser derrubado e essas mães terão justiça. Então eu agradeço o parlamento, porque o parlamento foi justo, desde o começo até o fim, sem nenhum voto contrário. E hoje nós vamos reparar o erro do governo. Muito obrigada e parabéns a essas mães que em nenhum momento desistiram de ver seus filhos terem maior qualidade de vida. Eu faço aqui, em nome de todas as mães, um agradecimento especial
Quero agradecer a Luciana Reis, que é a representante presidente da Unisica do Ceará, a vice-presidente da Unisica e presidente da União das Mães de Anjos, a Germana Soares, de Pernambuco, a secretária e presidente da Famílias de Anjo, Alessandra Ora, de Alagoas, e a advogada Eri Jéssica Pereira, do Rio Grande do Norte, a Mara Rúbia, de Salvador, e a Mila Mendonça, também de Salvador. Quero agradecer, em nome dessas mães, todas as mães do Brasil que tiveram seus filhos com a síndrome do Zika vírus. Agradeço aos nossos parlamentares. Muito obrigada, presidente. Queria parabenizar a senadora Mara, o deputado Lula da Fonte, que foi relator dessa matéria tão importante, mas em especial eu quero abraçar cada uma das mães que está presente aqui hoje e que esteve presente por muitas vezes nesse Congresso para garantir a articulação para a aprovação de um projeto de reparação. E agora, a derrubada desse veto é também fruto da articulação e da pressão de vocês, de cada uma de vocês, que vivencia no cotidiano da vida tanta sobrecarga, tanta, às vezes, ausência de direitos, mas também tanto amor incondicional pelos seus filhos e pelas suas famílias. O Brasil todo, há 10 anos atrás, foi impactado por uma epidemia que ninguém conhecia, mas o impacto chegou foi na família de vocês. E esse impacto se dá até hoje. Houve uma ausência do Estado lá atrás, numa epidemia, numa crise sanitária importante, e nada mais correto do que esse Estado devolver para vocês a reparação. Vocês que todo dia cuidam das suas crianças, muitas saem dos seus empregos, dedicam 24 horas da sua vida para ajudar os seus filhos a se desenvolverem, para cuidar dos seus filhos, para lutar por inclusão pelos seus filhos. E agora o Estado devolve para vocês essa reparação e essa pensão. E tudo isso é fruto da luta de vocês, da organização de vocês. As famílias atípicas brasileiras enfrentam muitos desafios. O desafio do suporte maior que tem que oferecer aos seus filhos, isso é um custo maior. O desafio de ter que sair do emprego e às vezes não poder vender uma Avon porque perde o BPC. O desafio de não conseguir ter um vínculo formal de trabalho. O desafio de ainda a gente entender o cuidado como responsabilidade do Estado. Em especial um cuidado que é de maior necessidade quando as famílias são de pessoas com deficiência. Mas a luta de vocês, que não são guerreiras não, que eu já aprendi com vocês, que chamar de guerreira está errado. Porque é muito duro ser guerreira. Vocês lutam pelos seus filhos, pelas suas famílias, e a derrubada desse veto, hoje, em acordo com o governo, com o presidente Lula, ela é fruto da mobilização de vocês, da pressão de vocês, da luta de vocês e do amor de vocês pelos seus filhos e pelas suas famílias. Sigam contando com a gente, que todas as famílias atípicas possam cada vez mais ter os direitos para fazer com que seus filhos vivam plenamente incluídos nessa sociedade ainda tão capacitista. Meu abraço, estamos juntas, tá? Estou muito emocionada. Obrigada, presidente. Se constrói justiça nesse plenário, no acordo produzido, para assegurar às crianças que nasceram com sequelas decorrentes do Zika vírus e às suas famílias, as mães, a garantia do direito que conquistaram com muita luta. Eu quero cumprimentar as mães, abraçar as crianças e dizer que o Brasil não pode faltar à infância brasileira. Quero recuperar diante de todos e todas aqui que a derrubada desse veto, ela também demonstra, e é preciso rememorar, que nós devemos sempre, em cada momento, nos preocuparmos de forma preventiva diante das epidemias e daquilo que fica posteriormente como responsabilidade. Não pode, afinal de contas, senhor presidente, senhores deputados e deputadas,
serem apenas as mães, muitas e muitas vezes sozinhas, as únicas responsáveis pelos seus filhos. Age bem, registra bem a Constituição Federal, que toda a infância é responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias, pois aqui o Estado brasileiro assegura uma decisão importante com a pensão vitalícia, com a garantia a essas crianças, mas que possamos aprender juntos e juntas que isso não se dá por solidariedade, mas por direito, por garantia, uma vez que falha o Estado quando não nos antecipamos e não estabelecemos garantia diante das pandemias. Há uma aprendizagem, uma grande responsabilidade também diante de outras crianças, órfãs do Covid, por exemplo. O que fizemos até este momento, diante de 700 mil mortos? A situação das crianças que vivenciam as sequelas decorrentes do Zika vírus e a responsabilidade do Estado nos traz pensarmos sobre outras responsabilidades do Estado em condições pandêmicas. E eu quero, portanto, comemorar a derrubada desse veto em comum acordo com o governo e comemorar também que estamos recuperando aqui o fim da obrigação de reavaliação contínua e periódica de pessoas com Alzheimer, de pessoas em condição permanente de deficiência, porque desta forma respeitamos mais as pessoas, garantindo que o direito lhes seja assegurado sem a contínua necessidade de reavaliação que o Estado não precisa para garantir cumprir a sua responsabilidade ao lado das pessoas com deficiência, dos idosos, das pessoas acamadas. Nós estamos aqui derrubando este veto também. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, quando criamos e mantemos políticas sociais, nós precisamos refletir sobre o Brasil, sobre o equilíbrio financeiro que nós buscamos ter no orçamento público. E por que não referir que o Brasil não aguenta mais 1,7 trilhão de reais em títulos isentos que estão nas mãos de quem tem muito dinheiro. Portanto, se estamos aqui sublinhando direitos que queremos manter, o nosso debate econômico não poderá ir no sentido de cobrar a conta do povo. E eu vi mentiras colocadas nos últimos dias. Não! O governo do presidente Lula e o ministro Fernando Haddad não querem aumento de impostos. Querem, como nós queremos, neste plenário, deputada Talíria, que quem não paga impostos comece a pagar. Uma professora paga mais imposto do que um grande tubarão, muitas vezes, dos negócios, que mantém isenções fiscais que não são compatíveis nem com a ética, nem com as finanças nacionais. Por isso é hora de arrumarmos a casa das finanças públicas. É hora de enfrentarmos isenções que não são éticas, não são corretas e que têm mantido o erário com dificuldades de manter a sua responsabilidade para com todos os brasileiros e brasileiras. Não queiram, senhores, reduzir o BPC. Não queiram, senhores e senhoras, retirar a paridade do pagamento da aposentadoria e dos ativos e do salário mínimo. Não queiram retirar recursos do Fundeb. Não queiram retirar recursos do Bolsa Família. Não queiram retirar recursos sociais. Tirem as isenções fiscais. 1,7 trilhão de reais em isenções injustas e indecorosas que precisam ser revertidos. Com isso, quero dizer aos senhores e senhoras que temos um Brasil para estabelecer justiça social e justiça tributária. Uma sem a outra, neste momento, não existe. O país que hoje é recorde na construção de empregos, um país que hoje tem uma economia pujante, um país que enfrentou a inflação, inclusive a inflação de alimentos, não deve se dobrar à chantagem dos grandes ricos
que tenta reduzir esse plenário a um conjunto de luxo. Muito obrigada. Eu começo parabenizando as mães que aqui estão. Nós acompanhamos passo a passo o que foram os desafios que foram superados, passo a passo. Lembro exatamente quando o então presidente da Casa, Arthur Lira, recebeu um grupo de parlamentares de os mais variados partidos para exigir que se fizesse justiça às mães que aqui estavam, apenas buscando a indenização e a condição de sobreviver com dignidade para bem cuidar. E ali nós conseguimos aprovar nesta casa, aprovar no Congresso Nacional o que era justo. E eu sei qual foi a angústia ao saber que havia mais um obstáculo a ser superado. E vocês superaram. Vocês superaram porque, penso eu, que como tem um poeta que diz que parece que a pedra é coisa de nascença no sertanejo, eu acho que coragem é coisa de nascença nas mães, que nunca desistem. E hoje vocês vão levar para casa o fruto do trabalho de cada uma de vocês. Vocês vão levar para casa isso que foi acordado no dia de hoje, que era preciso, necessário derrubar o veto e assegurar os direitos à indenização, os direitos a que vocês tivessem uma renda que pudesse fazer com que tivessem a dignidade necessária. Por isso eu venho aqui para dizer que coragem que carregam as mães, que determinação que carregam as mães, que coragem que carregam os pais e as mães que nunca desistiram de sair daqui vencendo todos os obstáculos. Mas este não é o único veto que nós vamos derrubar no dia de hoje. Nós também vamos derrubar o veto que obriga a que tenhamos periodicamente o laudo para constatar a deficiência de pessoas que têm uma deficiência permanente. É uma grande conquista. É uma grande conquista da cidadania. É uma grande conquista deste parlamento e deste país. Vocês que vieram de vários cantos do Brasil, vão carregar hoje uma grande vitória e vão poder chegar em casa e dizer: dei concretude à minha luta, dei concretude à minha esperança, dei concretude à minha própria fé. Por isso hoje é um dia histórico para este parlamento, que a partir de uma negociação com o próprio governo, com a base e a representação do governo, se deliberou por estarmos derrubando estes dois vetos. Existem ainda outros desafios a serem enfrentados com relação às pessoas com diabetes, que é preciso que esta casa também se posicione. Se é preciso tempo para se construir os consensos necessários, o tempo está dado e os consensos têm que ser efetivados. Por isso eu venho aqui com muita emoção, sentindo a emoção de cada um de vocês, a emoção de quem deu a mão uma à outra, um ao outro, e a partir daí, em lágrimas, demonstrou o que vale a pena estar neste processo de não desistir da luta por seus direitos. E venho aqui para dizer que muito mais direitos precisam ser assegurados neste país, e tem a intenção do governo de Luiz Inácio da Silva, o governo que tirou a população da fila do osso e que está tirando o Brasil da miséria, o governo que está com o Vale Gás, para que as pessoas não tenham que se queimar utilizando álcool ou a lenha para poder cozinhar os seus alimentos. O governo que há alguns meses nós já temos um declínio da própria inflação que tem o menor desemprego da nossa história e que está fazendo entregas que são fundamentais para o país, entregas que não seriam possíveis se essa lógica de não taxar os ricos, porque a discussão que está aqui é que não querem taxar os ricos, não querem que
ricos paguem impostos, mas querem tirar direitos da população brasileira. E nós seguimos na luta em defesa do povo deste país.